Olá, começa agora mais um programa Pode Falar. Hoje vamos discutir a chamada PEC da blindagem, que pode, claro, mudar a forma como deputados e senadores respondem a processos criminais. Além disso, vamos analisar os desdobramentos das discussões sobre o 8 de janeiro, a possibilidade de revisão de penas e, claro, o cenário eleitoral para 2026. Para nos ajudar a entender esse cenário complexo, eu converso agora com o cientista político Christian Lobauer. Christian, muito obrigado por participar mais uma vez do programa aqui. Prazer estar com você, William. Os meus telespectadores e espectadores gostam muito das suas ideias, dos seus pensamentos, viu? Opa, bem-vindo. Já fico feliz, já fez o meu dia. Vamos lá então, vamos começar do começo. O que exatamente é a chamada PEC da blindagem e de que forma essa PEC altera o processo de responsabilização de deputados e senadores? Então, essa PEC ela foi apresentada em um projeto de emenda constitucional, né? Foi apresentada em 2023 já. Mas em função dessa conjuntura nossa, ela entrou na pauta e foi aprovada. E o que ela quer é justamente evitar que os parlamentares tenham que passar pelo Poder Judiciário, que eles tenham que ser julgados pelos próprios colegas. E na conjuntura atual, é isso que confunde as pessoas, parece que é uma coisa boa, que como o judiciário está politizado, então seria uma reação natural, ou reação do Poder Legislativo para evitar que o judiciário interfira na performance do deputado e interfira no mandato. Só que, na verdade, você está abrindo um espaço para que qualquer criminoso possa ocupar um espaço, como já acontece, mas enfim, portas abertas para que qualquer um faça qualquer coisa e seja protegido pelos seus colegas, né, entendeu? Essa foi a discussão, e a discussão de uma jabuticaba, né? Agora ela resgata um modelo que já vigorou, né? 88 a 2001, já tivemos esse tipo de abordagem de lei que você precisa pedir autorização ao Congresso para processar deputados e senadores criminalmente, né? É que o problema aqui é que a conjuntura mudou, a desconfiança entre os poderes ficou tal. Então, o que eu acho que está acontecendo agora? Assim, essa relação entre os poderes está contaminada, e é verdade, o STF é hoje uma instituição que não responde às suas funções constitucionais. Esse julgamento contra o Bolsonaro, por exemplo, é um escárnio. Não é a questão de se gostar ou não gostar do Bolsonaro. A questão é que o que foi feito nessa votação rompe com vários princípios constitucionais, não respeitou o devido processo legal, não foi votado em plenária, não deu acesso aos autos aos advogados, lotaram os advogados de informação no último minuto antes do debate, quer dizer, não tem provas que são convincentes, então está tudo errado. Então, num ambiente em que um poder politizou desse jeito, a reação dos outros poderes, no caso legislativo, tem sido essa. Agora, o que está embutido, esse é o problema, o que está embutido além disso, de você tentar reagir ao judiciário, é que você está abrindo porta para uma situação ainda muito mais perigosa, entendeu? Então, isso tem sido o debate, assim. Vou dar um exemplo que foi dado ali, o Kim Kataguiri fez uma boa intervenção, o deputado Kim. Ele falou, olha, se o sujeito é um PCC, elegeu um deputado, o deputado vai ser julgado pelos seus pares, está abrindo a possibilidade de ele nunca ser cassado. Ou dificultar ainda mais. Naquela época lá que você está fazendo referência, a gente não estava no ambiente institucional que a gente está e não estava com a criminalidade no nível que ela está. Então... Agora, como é que você avalia, Lobauer, o impacto dessa PEC na relação com o Congresso Judiciário e a própria opinião pública? A opinião pública está vendo isso como, hein? Eu acho que a opinião pública está anestesiada. Anestesiada. Eu acho que a coisa mais, se você perguntar para 100 pessoas na rua o que significou essa votação, acho que 99 não vão saber o que você está falando. É uma coisa assim, muito, assim, você fala, mas sempre foi assim. Mais ou menos. Essa daí... Tá pior, né? Tá muito pior, né? Agora, com o Congresso há um desgaste, né? Os ministros já estão vendo isso
de uma forma que retira o poder do judiciário de julgar o Congresso Nacional. Quer dizer, aqueles pesos e balanços, né, que sempre se preservou na regulação dos poderes, vai deixar de existir. Pois é, os ministros, mas é que a reação do judiciário, acho que o STF, na atual conjuntura, não está muito preocupado, sabe? Ele já está numa posição de legislador, de executor. Nós estamos vivendo um estado de exceção, William. Não dá, as pessoas ficam assustadas quando a gente fala isso, mas é. Isso aqui não é um. Não dá mais para você descrever o Brasil hoje como um ambiente democrático. Não dá. Porque o Supremo está fazendo o que ele bem entende mesmo. E essa reação do Legislativo é uma reação que pareceria de tentar reverter esse equilíbrio, mas é uma reação oportunista, casuísta, para viabilizar outras coisas que não são o enfrentamento ao judiciário. Eu acho que esse que é o ponto mais sensível dessa votação dessa PEC. E aí veio essa questão da anistia junto, né? Porque foi feito meio junto, e a anistia também tem essa característica. A gente quer que a anistia aconteça? Eu acho que quer. Eu acho que a anistia seria uma boa medida do Congresso, mas a anistia também dá a vários deputados que estão incriminados com vários crimes a possibilidade de serem anistiados. Então, ela também está levando uma Então é oportunismo outra total, né? pauta paralela, entendeu? É. É uma coisa meio parecida. São as duas ações, a PEC e a anistia, que foi votado agora foi a urgência pela votação da anistia. Tá. Mas as duas dão aos deputados federais uma carta branca que é muito preocupante, entendeu? Agora, Lobão, o curioso é que essa proposta ela teria sido articulada pelo presidente da Câmara, né, o Hugo Mota, sem consultar o Senado, é isso mesmo? O que revela, então, tem uma dinâmica aí de poderes entre as duas casas que não está muito boa. Ou é a impressão? Eu não vi isso daí, William. Não vi se ele não consultou o Senado, mas eu acho que o Senado está alinhado nessa matéria, está alinhado Uhum. com a Câmara. O presidente Alcolumbre diz que até hoje tem se recusado a tratar essa questão da anistia e tal, mas votada essa urgência, ele vai ter que repensar. E aí eu estou dizendo, no conteúdo dessas medidas, isso vai além da tal da anistia, porque eu acho que, vamos voltar um pouco para trás, a anistia, no fundo, não faz sentido para esse projeto, porque anistiar o quê? Anistiar quem? Quem tentou dar golpe, mas não tem prova de que se deu golpe. Então, o termo anistia nem se aplica. Mas não adianta mais discutir isso, porque já foi engolido por todo mundo, já virou projeto, já é a única alternativa de se conseguir liberar aquelas 1.000 pessoas que estão condenadas a 14, 17 anos de prisão porque quebraram uma janela ou porque estavam lá e não sabiam o que estavam fazendo. Quer dizer, não era golpe, então não dá para dizer que é anistia, mas vamos voltar ao ponto que não adianta mais tratar desse tema, porque já está na pauta e tal. Considerando que é uma anistia, libertação, é fazer justiça, é voltar àquilo que estava antes. E esse seria desejável que acontecesse. E acho que é desejo da sociedade. E se perguntar para a sociedade toda, eu acho que a sociedade entende. Se falar assim, essas pessoas que estão todas presas lá injustamente deveriam ser soltas, as pessoas vão ser assim, claro que sim. Uhum. Quando você inclui Bolsonaro na pergunta, aí já Aí divide. já muda de O figura. Bolsonaro tem que ser solto junto, porque ele é o culpado da tentativa de golpe. Aí já divide, fica 50-50 em pesquisa, você vê. E aí quando você põe o debate do Congresso no meio, aí fica um negócio completamente louco, porque, na verdade, uma boa parte dos parlamentares do Centrão, geralmente, estão querendo se livrar dos seus próprios problemas. É, Usar o aproveita tema que da anistia. aproveita que tem uma comoção nacional, né, em relação a essas pessoas que estão presas, né, que participaram desse movimento de 8 de janeiro, né? São pessoas que foram usadas, né? Em Exato. termos, né? Foram usadas por Bolsonaro, por quem estava querendo ou pensando em algum tipo de movimentação que tomasse o poder, sei lá. É. Mas, enfim, então, para a opinião pública, você acha que se fizesse uma votação
ou uma pesquisa que daria que as pessoas querem parcialmente, né, votar uma questão aí de redução de penas ou até mesmo anistia. Eu acho que a opinião pública, se você perguntar das pessoas que estão lá há quase 3 anos presas, todas essas pessoas, é uma história de horror, William. Tem senhorinhas de 70 anos, tem mãe de criança, é um negócio surreal, assim. Acho que você perguntar para qualquer pessoa na rua aí, que está ouvindo mais ou menos essa história, não, tem que ter anistia para essas pessoas. Quando você inclui o Bolsonaro, aí complica mais, porque politiza. Mas eu acho que o pior o momento é o seguinte: nós não temos justiça no Brasil. Você vai dizer também, mas sempre foi assim, mas agora não tem mesmo. É um país sem justiça, onde a sua mais alta corte não pratica o mais óbvio que é respeitar a Constituição. Então, aí, esses dias me perguntaram, essa bandeira dos Estados Unidos, no domingo passado, colocaram uma bandeira dos Estados Unidos na Paulista e tal. Todo mundo ficou indignado e tal, e coisa. Eu falei, sabe o que acontece? Os brasileiros não estão, ou os paulistas, no caso, né, não estão pedindo que os americanos ocupem o Brasil, façam intervenção militar. O que essa bandeira significa é que é o seguinte: quando você não tem justiça, você vai buscar um lugar onde tem. Então, essa que é a mensagem da bandeira. O Hum, país não tem justiça. O que se pratica aqui é um salve-se quem puder, são interesses escusos, não é o interesse da população, longe de ser interesse da população. O interesse ou o cumprimento do que está escrito na Constituição. Eu acho que esse é um caso muito, muito desolador de ver o que está acontecendo. E as soluções sempre me parecem que viriam com as eleições gerais do ano que vem. Não consigo ver outra maneira de solucionar essa uhum. questão. Nessa semana, figuras como Aécio Neves e Michel Temer reapareceram para discutir a dosimetria das penas, né? Porque esse é um assunto também que está sendo discutido dos condenados de 8 de janeiro. O que que isso representa, o que que significa em termos de movimentação política? Eu achei que essas figuras estavam apagadas. Não o Temer, mas o Aécio Neves, é um deputado federal, mas hoje acredito que seja um pouco inexpressivo ou não. Eu ouço pouco falar do Aécio, para te falar a verdade. Eu não acho que ele tem uma. Eu acho que ele ainda tem, lógico, o nome, a história, o recall, mas a liderança dele acho que é muito vinculada aos rincões de Minas Gerais. Ele não tem mais aquela. Ele ficou com uma imagem muito, muito machucada, né? Agora, o presidente Temer, acho que está no jogo, sim, está cada vez mais firme. Ele deu recentemente uma entrevista na Roda Viva, que foi questionada várias coisas. Você vê, ele tem essa presença quase que. Ele mesmo se apresenta assim como uma espécie de mediador, né? Uhum. Inclusive, no caso do Banco Master, imagina, o caso do Banco Master é um escândalo. Uma coisa assim que você fala, não é possível que isso está acontecendo. Tem lá uma disputa do Banco Central, autorizar essa compra ou junção do Banco Master com o Banco de Brasília, que é vinculado, evidentemente, ao Distrito Federal, cujo governador é o Ibanez, como ele é muito próximo ao Temer, então o Temer está, como advogado, aspas, servindo como uma espécie de intermediador dessa conversa. Uma conversa de uma transação de um banco que faz operações irregulares, gigantesco, com um banco que não tem como comprá-lo, que é estatal. E aí ele foi perguntado sobre isso na entrevista. E ele, não, eu sou advogado, eu faço intermediações e tal. Então ele está muito atuante em questões grandes do país, e lógico, na questão partidária, né, o rearranjo de poder, ele também está. Não sei quanto que o Aécio tem importância nisso, mas essas conversas, as pessoas que são relevantes para ver para onde esse barco aqui, esse Titanic vai, são o Temer, o Gilberto Kassab, o Marcos Pereira, o Ciro Nogueira, o próprio Valdemar da Costa Neto, esses presidentes dos grandes partidos, cada um com a sua história aí que todo mundo conhece. O próprio Temer não é presidente, mas ele é o Baleia Rossi, que é presidente do partido dele, e é quase como se ele fosse um presidente de honra, né, o Sim. Temer. Então é esses caras que vão costurar essa nova fase aí. E
muito difícil de saber o que é um clube fechado, né? Está completamente desconectado das pessoas na rua. Isso eu te garanto. Completamente desconectado, né? É. O Lubal, fala-se também que a tendência agora é abandonar essa ideia de anistia e trabalhar sobre revisão de penas. Isso pode pacificar ou reacender as tensões políticas? É o que eu ouço também, que essa negociação aí passaria por isso. Uhum. É, que também é um escândalo, né? Sabe o que acontece, William? Quando começa errado, cresce errado. A árvore cresce, começa a nascer torta, ela vai ser torta. Esse negócio começou todo errado. Não tinha nem que ter, não tinha nem que ter processo, na verdade. Então, começou errado, vai terminar ruim. E o que é abaixar a dosimetria? É fazer um conchambrado aí, dar uma ajeitada para os dois lados encontrarem uma desculpa. Porque como é que você pode baixar a dosimetria de 14 para 7 para uma mãe que tem dois filhos, criança, que pintou batom, a estátua de batom? Que história é essa? Ou então, baixa de 27 para 10 o presidente Bolsonaro. Por quê? Porque o sujeito tem 70 anos. Não tinha que ter, entendeu? Então é uma coisa tão não é sério, assim, saiu da seriedade, saiu, se é que houve algum dia uma seriedade nesse negócio, saiu da seriedade. Então, é um jeito que eles ficam tentando encontrar para empurrar o negócio para frente. Mas enfim, eu tenho ouvido também. Eu tenho notado que você está muito preocupado, muito para baixo com o nosso Brasil, hein, Lobauer? Eu sempre, eu já disse, eu tenho dito, eu não saio daqui, né? Tem muita gente que eu conheço, a gente conhece, você mesmo foi tentar ir empreitar aí nos Estados Unidos e tal. E muita gente que eu conheço que fala, não aguento mais, se o Lula ganhar de novo, eu vou embora. E muita gente gostaria e não pode, Uhum. a gente fala não faz, e alguns que poderiam fazer, né, podem fazer. Eu até poderia, se eu quisesse, mas eu não vou fazer isso. Mas eu vou te falar uma coisa, nas últimas semanas, do jeito que o negócio está indo assim em Brasília, esse processo aqui que a gente está comentando, e, as, e o resultado da, da ação americana, seja do governo Trump, do tarifaço, dessa hiperatividade do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, esse negócio, ele reviveu o PT. Ou Lula, né? Porque o PT não existe mais, na verdade é o Lula. Ele fez o sujeito renascer. Ele reapareceu, bateu o mão no peito, chamou tudo de soberania. A população entende que os caras estão querendo intervir aqui e tal. É uma demagogia total. Ele voltou a ser popular, a distribuir gás para o Brasil inteiro, continua com um populismo absurdo, periga agora de. Já estão tentando, né? Já vieram com aquelas medidas de retirar imposto de renda de quem ganha até 5 mil, a tributação, né, de quem ganha 5 Uhum. mil. Aí. Então, as medidas populistas vão vir a cavalo agora. É um ano de medida populista. E com essa questão internacional, eu acho que a situação eleitoral ficou bem difícil, sabe? Bem difícil. Vamos lá, então. Vamos pensar uma questão aqui, a outra linha, né? Outra opção a não ser o Lula. Eu li uma pesquisa CAESP, da CAESP ontem, que ela mostrando a rejeição de Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, que ultrapassa 60%, né? Como é que você interpreta isso, esse número dentro da estratégia eleitoral da direita? E eu ainda Então, pergunto mais, porque hoje, quando você fala em direita, você fala assim, o bolsonarismo. Rotular a direita como bolsonarista não é colocar a direita num lugar que ela não deveria estar? claro que é. Isso é tudo esses bobocas aí dessa mídia toda que fica aí extrema direita para lá, extrema direita para cá. O próprio Estado de São Paulo, no editorial, tá virulento contra o bolsonarismo doentio. É um negócio que não dá nem para ler. Assim, lógico que a direita brasileira é muito maior do que o bolsonarismo. O bolsonarismo, eu vou dizer, se você pegar hoje no eleitorado, que a gente considera a direita mesmo, a direita que é o centro-direita, todo mundo que quer um Estado mais austero, tudo que a gente já sabe. O bolsonarismo tem de 10 a 20% e olhe lá. Então, tratar a direita, a única opção da direita ser o Bolsonaro é um erro, e digo mais,
ele já está fora da eleição. Não tem nenhuma possibilidade de ser candidato. Pode vir o que quiser, anistia, pode vir o que quiser. Ele não vai ser. O que está errado foi feito de um jeito errado. Mas não importa, ele não vai ser. Então eu não acho que a família tem chance, qualquer um da família tem chance de ir para um segundo turno. Não tem. Essa é a minha opinião, né? Lobão, só para eu E entender um pouco melhor, porque você é um estudioso nisso e para as pessoas que estão nos acompanhando. O que que seria considerado no passado a direita do Brasil? Seria o PMDB, o MDB atual? Porque assim, não, porque Bolsonaro foi levado a se transformar numa direita, porque ele nunca foi direita, ele sempre foi minoria ali na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, né? Um deputado inexpressivo, vamos dizer assim. é, exato, ele era um deputado que estava lá há quase 30 anos, ele é um sujeito nacionalista, ele foi ungido à presidência, porque vamos lembrar que a Lava Jato praticamente aniquilou boa parte das candidaturas possíveis, sobrou um candidato azarão que veio com discurso, e aí é que é importante, ele veio com um discurso que abraçou todo o conservadorismo brasileiro. O que é a direita? O que é a direita? Direita é um negócio difícil de definir numa conversa de 5 minutos, mas direita brasileira. O Brasil nunca foi governado pela direita liberal econômica e conservadora nos costumes. Nunca, certo? Ele sempre foi governado por uma social-democracia, um modelo de desenvolvimento estatizante, economia tocada pelo Estado. Em alguns momentos, alguns lampejos, ele teve um lampejo de liberalismo ali com Collor, que não durou nem um ano, que foi feito de forma toda atabalhoada Uhum. também. Mas na história, desde Vargas até hoje, nós somos um país de centro-esquerda, sempre fomos governados pela centro-esquerda, seja pelo pelo PSDB, seja pelo PT, seja pela essa combinação com partidos, com alianças com partidos como até o presidente Fernando Henrique, né, que tinha MDB, PFL, etc. A gente sempre foi um país, a gente nunca teve uma agenda liberal conservadora, liberal na economia, ou seja, redução do tamanho do Estado, isso que o Milei mais ou menos está tentando fazer na Argentina, e que respeitasse a agenda mais conservadora, que é a agenda da maioria dos brasileiros, religiosa, de família, os valores mais profundos do Brasil. Isso nunca aconteceu no Brasil. A gente nunca foi governado. E o Bolsonaro, ele resgatou, ele amalgamou, vamos dizer, um pouco dos liberais na economia, coisa que ele também não conseguiu fazer por causa da pandemia. O Paulo Guedes é um liberal. O que ele teve que fazer no governo Bolsonaro foi um acidente, porque tinha pandemia, mas ele teria feito mais e melhor até do que fez. E o Bolsonaro, ele abraçou toda essa agenda conservadora dos costumes, pessoas mais religiosas, pessoas que querem prestigiar a família, tudo aquilo que estava indo para um caminho, e está indo para um caminho desgovernado. Então, isso é a direita brasileira, que a gente pode dizer. A maioria dos brasileiros são de direita, porque são pessoas humildes, trabalhadoras, que prestigiam a família, que estão em cidades com até 100 mil habitantes, que são religiosas, que praticam a religião em várias das suas vertentes. Isso e, e nas periferias das grandes cidades, você identifica por pesquisa o que as pessoas querem do ponto de vista econômico. Elas querem liberdade para trabalhar, elas querem liberdade para empreender, elas não aguentam mais o Estado no seu cangote. Isso é pesquisa da Fundação Perseu Abramo, entendeu? Então, essa combinação de vontades brasileiras é a agenda de direita. Mas tem uma coisa que é imbatível, que chama-se populismo. E tem algumas coisas que poucos países do mundo têm, que é uma figura como o Lula. Esses sujeitos nascem de 100 em 100 anos, entendeu? Uma figura que tem essa resistência, essa capacidade e essa identificação com as pessoas humildes, qualquer bobagem que ele fala, as pessoas acham engraçado. Ele pega as coisas no ar e encaixa no texto bom. Tem um apoio das elites, tanto engenheiradas quanto da elite da comunicação. Aí, meu, fica muito difícil se estabelecer um ambiente de disputa, entende? Então, desculpe o meu desânimo, mas o meu desânimo está vinculado a isso. Então, É uma, basicamente, é é. uma realidade que a gente tem que lidar, né? Então, basicamente, o que caracteriza a direita é a ausência de Estado no governo, é isso. E o liberalismo Não, eu econômico. acho que vamos chamar de direita no Brasil É, todo mundo que tem um alinhamento liberal e conservador. Liberal no sentido qual? No sentido econômico da palavra, ok. né? Menos Estado intervindo na sua vida, Uhum. e conservador nos costumes, que é o quê? As Família, pessoas que querem religião.
prezar a família como o centro o núcleo da sociedade é a família. Não é essa agenda toda de que família pode ser qualquer coisa, de liberalização das drogas, do aborto, todos esses temas sensíveis não fazem parte da agenda conservadora. A agenda conservadora é uma agenda que prestigia a família e Ok. prestigia a fé, né? A fé e o trabalho. Então, para resumir em palavras-chave, é E o isso. meio Isso é uma termo disso, que é o centro, né? O meio termo disso seria um é um PSDB, Estado né? que preza isso, mas os partidos não se alinham a mais nada disso. Não Um alinham Estado mais, né? Mas no de passado, centro, nós estamos pensando no passado. o Estado de centro é aquele que tem essa tal, a famosa preocupação com o social, Social junto com tudo isso. que é muito taxadora, como o Brasil é. O Brasil é um país taxador, tem Hum, altos índices de recolhe muito de recursos da sociedade para transformar em benefício social, para promover a tal da igualdade, né? Reduzir as desigualdades, que seja. Esse é um Estado de centro, aí está para centro-esquerda, uhum, centro-direita. Da direita vai falar, chega desse negócio. O Estado de direita fala, ó, programa social importante mas não desse tamanho atual. Tem que reduzir programas sociais. Essa agenda é de tá. direita quê? Porque você tem hoje 90 milhões de brasileiros que recebem algum benefício social. Uhum. Tem mais gente recebendo benefício social do que gente trabalhando. Então, Mas esse benefício social foi criado numa agenda de governo de direita. pô, não, de direita não. Se você está chamando o governo Fernando Henrique de direita, aí sim, porque foi Ah, criado tá. no governo Fernando Fernando Henrique. Henrique é centro, né? Tá bom. O Ok. governo Fernando Henrique, quem criou os primeiros planos sociais foi a Ruth Cardoso, Sim, né? sim. Mas o PT veio e turbinou esses modelos sociais, e quando o Bolsonaro veio também, ele não conseguiu reverter. Ele conseguiu reduzir algumas as políticas públicas, mas não essas de benefício social, senão cai o regime, entendeu? Ok. Mas deveria acontecer numa agenda de direita mesmo é reduzir os programas sociais, Ó, de fato. vamos lá. Eu tenho duas perguntas aqui só para a gente encerrar. Você já falou algumas delas aqui, mas eu quero só reforçar que quando a gente olha para as PECs que blindam aí políticos, né? Essas revisões de penas, esses altos índices de rejeição a candidatos, né? O que que isso nos diz sobre a saúde da democracia brasileira hoje? Eu acho que é muito preocupante. Eu já disse para você, no meu conceito aqui, os conceitos básicos da ciência política, que a gente tem que sempre usar os conceitos básicos. No Brasil já não tem hoje uma democracia. A gente não vive numa democracia. Então, se fala, a gente já está no estado de exceção. A pergunta que você está fazendo é como é que a gente volta para o trilho? E é uma pergunta que eu me faço todos os dias. Como é que você faz com que os poderes voltem a ocupar os seus espaços e façam um controle um do outro da maneira adequada? Eu só consigo ver isso acontecendo com uma eleição geral ano que vem, o que significa dizer que nós vamos viver um ano de exceção ainda, exceção dessa hipertrofia do judiciário, e nas eleições gerais eleger um presidente que faça uma costura institucional, porque nós vamos ter que continuar vivendo com esses mesmos juízes. Esse é que é o grande ponto que, mesmo que a gente consiga aposentadoria de um ou dois, uma boa parte deles tem mandato ainda de muitos anos, para mais um mandato presidencial, certamente. Então, ou vai ter um acordo, uma conversa, ou nós estamos no caminho de desorganização institucional. Não vai virar Venezuela, não vai ter guerra civil, nada disso. Nós estamos no caminho, me parece, do México, né? É um país que vai ter regiões todas que vão perder a presença do Estado, o Estado não consegue mais estar presente. O México já é assim, o Brasil está indo nesse caminho, e do ponto de vista institucional, a gente vai para uma desorganização do sistema. Se não houver um acordo nas eleições de 26 e uma vitória Uhum. preferencialmente da oposição, que vai ter que cooptar com algumas forças aí para retomar o caminho dos poderes, porque senão é confusão institucional. Tá, ó, calma para você que está nos assistindo. Não é que o Christian está falando que vamos entrar nisso. Ele tá abordando aqui um tema que esse tema precisa ser discutido, né? Precisa ser despido para a gente trabalhar em cima desse tema no Brasil, né? Se o Brasil ficar calado e vendo as coisas acontecerem e não falar nada,
Você tem que colocar os dois lados conversando, né, Christian? Isso é que falta Isso. hoje, né? O diálogo, né? Eu sempre digo, eu tenho participado de alguns debates abertos aí. Eu tive no Rio Grande do Sul semana passada um debate interessante com gente grande, Roberto Rodrigues, Fernando Schuller, é, Aldo Rebelo, debate aberto e tal. E a mensagem do encontro lá é um pouco essa: a sociedade brasileira está viva, ainda está viva. A gente tem confronto de interesses grandes acontecendo, tem como organizar a casa, mas a gente não tem muito tempo, entendeu? Se a gente errar em 2026 aí, e esse negócio continuar do jeito que está, eu não sei como é que ele acaba, mas não acaba Então bem. tá. Só para fechar, minha última pergunta. Você quase respondeu ela aí. Acho que você respondeu. Estamos caminhando, então, para maior transparência e responsabilidade institucional ou para mais distanciamento entre representantes e sociedade? Não sei. Não sei. Eu quero crer que a gente esteja num momento que as pessoas estão despertando que é necessária uma mudança. A tal da alternância de poder, ela é necessária e ela acho que já tem gente dentro do sistema. Esse sistema, quando eu chamo de sistema, é a turma de cima ali, essas figuras que eu Aham. falei dos grandes partidos e tal. A gente tem ouvido falar em saída do União Brasil, vai anunciar hoje se vai. O pessoal fala sair do governo, né? Como é que fala? Se vai desencarrilhar, não. Tem um termo que se usa quando um partido vai sair do governo. Então, já começou essa conversa. Isso aí é um pouco parte desse rearranjo de forças, ainda que muitas delas a gente não tenha nenhuma simpatia, o rearranjo de forças políticas para reorganizar a banda. Eu espero que isso aconteça, porque se isso não acontecer, eu acho que a gente está numa situação muito difícil. Tá bom. Christian, obrigado pela sua participação, pelas reflexões aqui que nos trouxe hoje. O debate sobre essa blindagem parlamentar, revisão de penas, né, o futuro das eleições de 2026 mostra que a nossa democracia brasileira continua sendo testada, né, e desafiada a se reinventar ano após ano, né? E é justamente esse espaço aqui que eu procuro fazer, né, como pode falar, provocar reflexão, análise e diálogo sobre os rumos do Brasil. Obrigado, viu? Obrigado você, prazer estar com você. Pode falar, pode falar, pode falar. Pode falar.